Erguendo-se espetacularmente sobre o oeste de Londres, está o maior arco do mundo. Visível a 21 quilômetros de distância. Abaixo deste arco gigantesco, fica a mais cara arena esportiva já construída, o estádio de Wembley. Mas esse feito arquitetônico extraordinário deve boa parte de sua glória a conexões surpreendentes da engenharia. Uma besta. Ela tem muita força, né? Um nó de alpinista. Lembro quando eu ainda tinha braços. Um planador do século XIX. Uma coroa de ouro falsa e o princípio mais famoso de Arquimedes. Não estou só andando na água, estou correndo. E aeronaves furtivas. Como tudo isso tornou possível construir esse estádio espetacular? Conexões da Engenharia. Estádio de Wembley. Quando se gasta quase 2 bilhões de dólares na substituição de um estádio tradicional, só podemos ficar impressionados. Debaixo do enorme arco fica um telhado de 45 mil metros quadrados, que cobre 90 mil assentos. Cada assento tem visão total do gramado perfeito. E ninguém vai ficar apertado. São 2.618 sanitários, mais do que qualquer outro estádio. Impressionante, mas a reconstrução do templo do futebol levou arquitetos e engenheiros ao limite. Um dos grandes desafios foi fazer com que cada um dos 90 mil assentos parecesse o melhor do estádio. Eles tinham que ser espaçosos, confortáveis, cobertos e cada um deles propiciando visão perfeita do campo. E isso significa não haver nenhum obstáculo, coisas como pilares sustentando o telhado. A solução, então, foi construir um arco imenso para sustentar o telhado por cima, dispensando os pilares. Norman Foster, um dos principais arquitetos do mundo, queria fazer um arco que se destacasse na paisagem londrina. Mas não seria um arco qualquer. Seria a maior estrutura com vão livre já construída. Além de algo assim nunca ter sido tentado antes, e como este seria o renascimento de um ícone, os olhos do mundo estariam na estética, não só na engenharia. Com 133 metros de altura, Wembley é o único estádio do mundo a ter luzes de sinalização para aeronaves. E com um diâmetro de 7,4 metros, o arco é largo bastante para a passagem de um trem. Mas construir o arco não era o único problema. Erguê-lo também não seria nada fácil. Os engenheiros enfrentavam um dilema. Gruas comuns não podiam ser usadas. Com 1.750 toneladas, o equivalente a 10 jumbos, o arco era pesado demais. A resposta a esse problema está no nó de um alpinista. E a primeira conexão me traz a base de um penhasco. Use uma figura em 8. O instrutor de alpinismo, Chris Hurley, me dá as orientações. Muito bem, está bem preso. Dureza. Tudo certo aqui. Está divertido? Não. Esse nó vai ser essencial para o que eu vou fazer? Sim. Ele vai sustentar algum peso? Ele se chama nó de Prusik e foi inventado em 1931 pelo montanhista austríaco Karl Prusik. Teoricamente, 2 desses nós vão me ajudar a subir essa parede rochosa, com as cordas suportando toda a tensão. E eu só vou ficar bonito com o capacete. Como esses nós funcionam, Chris? Basicamente, eles criam muito atrito na corda. Eu vou te mostrar como é. Pegue o laço, dê a volta na corda, então passe a outra parte por dentro do laço que você criou. Sim. Depois faz de novo por dentro. Todo alpinista sabe fazer esse nó? Espero que sim.
Muito bem. E o resultado é que uma grande área da corda de sustentação fica em contato com a outra corda. É. Isso cria bastante atrito. E quando colocamos o peso, tem muita corda em contato com a outra, muito atrito, e isso suporta o peso. Ela se prende sozinha. Isso, se prende sozinha. O atrito me impede de cair, mas para subir o penhasco, preciso de 2 desses nós trabalhando juntos. Põe o pé para trás. Tá. Em seguida, fique ereto. Vai aliviar boa parte do esforço. Estou mais alto que você. Certo. Então esse sistema conta com 2 pontos de ancoragem. Sim. Um mais baixo e outro mais alto. E em Isso. qualquer momento o peso é suportado por um dos 2. Isso. Nesse momento, o de cima. É. Eu deslizo o outro até ele, Isso mesmo. aí avanço mais um pouco. E você vai repetindo o processo várias vezes. Já fizeram uma corrida disso? Não com esses nós. O mais importante é que esses nós dão segurança para escalar a corda. A parte difícil é agora. Quer dizer que o resto não foi? Deu para perceber. O sistema é brilhante em sua simplicidade. 2 pontos avançando lentamente pela corda. Mas uma coisa eu não posso negar. Mesmo sendo eu na ponta da corda, é muito trabalho. Não a parte do atrito, isso é fácil, mas o avanço, um pouquinho de cada vez. Um nó está sempre travado, enquanto o outro desliza para cima. E esse foi o princípio fundamental usado pelos engenheiros de Wembley para erguer o arco. Era preciso garantir que ele não cairia quando fosse erguido. Cabos de aço foram presos a ele, que estava deitado no chão. No entanto, seria necessário algo mais forte do que nós de cordas para erguê-lo a 112 graus. Então entra em cena o equivalente da engenharia do nó de Prusik e uma grande fonte de energia fazendo o trabalho das minhas pernas. Foram usados macacos hidráulicos e 25 deles levaram 4 semanas para erguer o arco de Wembley. Foi uma tarefa gigantesca que exigiu 139 quilômetros de cabos de aço. Todos os cabos passavam através de macacos hidráulicos estacionários. Dentro dos macacos, âncoras de metal trabalham em pares, da mesma forma que os nós de Prusik. Uma permanece fixa, enquanto a outra é movida por um pistão. Quando o pistão se move, a âncora agarra o cabo e o puxa para cima. Em seguida, o pistão volta para trás com a âncora, enquanto a âncora fixa agarra o cabo e suporta o peso. O processo se repete de forma lenta, mas constante. Dessa forma, foi possível erguer o arco 5 graus por dia até a posição final. Os macacos que ergueram o arco de Wembley não tinham apenas um cabo. Tinham 38 cada um. A força combinada de todos os macacos foi de quase 12.000 toneladas. É o equivalente a 6.000 4x4, todos puxando ao mesmo tempo. Este enorme feito da engenharia só foi possível por causa de um princípio usado em um nó de alpinismo. Mas erguer o arco era só metade da história. Ainda era preciso fazer o telhado. O desafio seguinte era como ligar um enorme arco com um telhado maior ainda. Os projetistas foram então buscar a resposta no céu. Os arquitetos de Wembley queriam que o arco suportasse o máximo possível dos 45.000 metros quadrados do telhado. Se os engenheiros não fizessem a coisa certa, a coisa toda desabaria sobre o estádio abaixo. Não era só a cobertura de 7.000 toneladas que precisava ser suportada. Era preciso também sustentar as 1.750 toneladas do próprio arco, que se destacava sobre Londres. O arco teria que sustentar o telhado, mas era preciso impedir que ele cedesse com o peso. Os construtores buscaram inspiração nos primeiros aviadores.
Embora os irmãos Wright tenham colocado a primeira aeronave motorizada nos céus da América em 1903, a ligação de Wembley com a aviação é muito mais antiga. Remonta a quase 100 anos antes, quando um inventor inglês chamado George Cayley já testava modelos de planadores. Os projetos pioneiros de Cayley, como esta réplica moderna, influenciariam todas as futuras máquinas voadoras. E seu planador ajudaria o arco de Wembley a sustentar o telhado. Cayley foi o primeiro a dominar técnicas aerodinâmicas. Ele acreditava que podia pôr alguém no ar em segurança. O problema era trazê-lo de volta à Terra. Ele sabia que se alguém fosse voar em seu planador, era preciso pousar em segurança. E para isso, ele precisava de uma forte base rolante. E esse era o maior problema. A única coisa disponível na época eram rodas de madeira. Para entender o problema de Cayley, pedi ajuda do dublê de James Bond, Derek Lee, e sua bicicleta. Vamos fazer uma experiência para mostrar a dificuldade de Cayley. Temos uma bicicleta, mas trocamos a roda da frente por uma feita de madeira. O problema com as rodas de madeira, no caso do planador, é que elas eram pesadas. Tentar fazer a coisa voar era muito difícil. Já posso sentir isso e vai afetar o seu voo. Vejam que o que eu acabei de dizer foi voo. Porque eu não sei se podem notar, mas estamos em uma rampa. Vai tentar saltar com a bicicleta. Vou saltar. Não muito longe, mas vou tentar saltar. Queremos ver primeiro se o peso vai atrapalhar o salto. E segundo, talvez mais importante, o que acontece no pouso. Como vai ser com a roda de madeira? Tudo bem, realmente não sabemos. Que eu saiba, isso ainda não foi feito. Eu vou pra lá, pode se aprontar. Já tem tudo o que precisa? Sim, eu estou bem protegido. Boa sorte, Derek. Obrigado. Antes ele do que eu. Lá vem ele. Está no meio do caminho. Vai subir a rampa. Podemos ver claramente que uma roda de madeira, com os raios trabalhando sob compressão, não deu conta do recado. Derek, você está bem? Você estragou a roda. Está totalmente destruída. Achei que podia acontecer. Aconteceu, e foi no impacto do pouso. Você conseguiu voar mais longe do que eu imaginava com a roda, apesar do peso. Mas no pouso, ela se desmanchou. Cayley previu isso. Ele não teria feito o que você fez. A roda de madeira se despedaçou no impacto. Não era forte o bastante. Nada bom para um planador voltando à Terra. Foi então que entrou em cena outra grande invenção de Cayley, a roda. Não a roda em si, é óbvio, mas em 1808 ele criou uma nova roda revolucionária. Pode parecer uma roda de bicicleta. Isso porque a invenção de Cayley se tornou a roda de bicicleta que conhecemos hoje. Sua ideia revolucionou o pensamento da época. Em vez de colocar os raios sob compressão, ele os colocou tensionados. Os raios tensionados por igual forçam a roda para dentro e lhe dão resistência. No impacto, todos os raios atuam em conjunto, mantendo o formato. E materiais que resistem bem à tração também podem ser leves, como um cabo. As novas rodas eram muito mais fáceis de tirar do solo e muito menos propícias a quebrar no impacto, algo essencial para pousar um planador de forma segura. Vamos avançar 2 séculos. Usuários de BMX contam com a invenção de Cayley para levar suas bicicletas ao limite. A roda leve e forte é uma invenção simples, mas muito inteligente. E existe uma forma de mostrar como funciona. O praticante de BMX, Dennis Wingham, vai me emprestar sua bicicleta.
A parte mais importante desta roda é uma coisa que não podemos ver. Não é o aro ou os raios, é a tensão nos raios. É isso que mantém a roda coesa. O que eu fiz, obviamente, foi tirar a tensão dos raios. Agora, a roda não está tão forte como deveria. E assim poderemos ver qual é a importância do tensionamento. Boa sorte. Talvez não funcione tão bem como deveria. Desculpe. É. Acho que isso deixou bem claro. Se tirarmos a tensão da roda, não resta mais nada. Ela não serve para mais ninguém, principalmente para o Dennis, que deve estar zangado. Assim, a tensão é um princípio crucial. Cayley conseguiu realizar o primeiro voo tripulado em um planador em 1853. E a bicicleta nunca mais foi a mesma. Os raios tensionados permitiram que a roda tivesse um desempenho melhor que de seus componentes separados, que seriam frágeis demais para fazer o serviço sozinhos. Mas trabalhando juntos dessa forma, eles são extremamente fortes. Por isso, para mim, Cayley certamente é o homem que reinventou a roda. Mas o que isso tem a ver com Wembley? O arco de Wembley cobre toda a largura do estádio, o comprimento de 3 campos de futebol de um lado a outro. Mas não é só isso. Ele precisa suportar a maior parte das 7.000 toneladas da cobertura. Os engenheiros precisaram garantir que o arco seria forte o bastante para aguentar a carga. Agora, imagine que o arco é um aro gigante. E sim, vocês adivinharam, os cabos que saem dele são raios gigantes. Assim como os raios numa roda, os cabos tensionados são o segredo para fazer o arco funcionar. E Alistair Lanksiner foi o engenheiro responsável pelo projeto. Fomos até o telhado para ver como isso funciona. Sim, em um telhado fino, sem nada que o sustente por baixo. Absolutamente nada. Qual a espessura disso? É o alumínio de 1,2 milímetros. 1,2? Isso. Não dava para usar nada mais fino? O telhado flexiona. Aqui estamos. Este é o cabo que, olhando de fora do estádio, parece um fio. É enorme. É um grande cabo. Na verdade, faz parte da estrutura que sustenta todo o telhado. Bom, toda a estrutura lá de baixo parece delicada e fina, mas finalmente podemos vê-la de perto. Como é que isso funciona? O arco não está aí só de enfeite, apenas porque o achamos bonito. Ele está segurando o telhado. Esses cabos puxam o telhado na direção do arco. Mas não é só isso. Ele tem que ficar estável. E os mesmos cabos mantêm o formato do arco e impedem que ele se torça assim ou assim. Então esses cabos realmente trabalham como os raios de uma roda, mantendo o formato da coisa. O arco e os cabos funcionam como um sistema de apoio mútuo. Um não funcionaria sem o outro. É o peso do telhado que tensiona os cabos e torna o arco mais forte. 6 quilômetros de cabos impedem que esse enorme arco desabe completamente. E graças a eles, os 45.000 metros quadrados de cobertura não precisam de nenhum pilar de sustentação. Visão perfeita de todos os assentos. Ótimo para os torcedores e tudo graças ao planador de Cayley. Mas isso também criou um problema. Uma grande cobertura seria ruim para o gramado. O telhado de Wembley protege 90.000 espectadores da chuva. É mais do que qualquer outro estádio do mundo. Mas o que é bom para a torcida nem sempre é bom para o jogo. O foco de qualquer estádio de futebol, claro, é o campo, o gramado.
Uma grama de boa qualidade requer água, ventilação e luz do sol. Muita luz do sol. Mas no estádio fechado, isso não é nada fácil. Para atender às exigências da UEFA, o Wembley precisava manter seu gramado nas melhores condições. Assim, a área acima do gramado foi mantida aberta para o céu. Mas a grama precisa da maior quantidade possível de luz solar direta, e isso significa nada de sombras. A solução foi a retração do telhado no lado sul. Mas esse telhado é composto de 7 painéis gigantescos, totalizando mais de 12 mil metros quadrados. É o suficiente para cobrir a Catedral de St. Paul. A criação de um telhado retrátil não seria fácil. Havia 3 grandes problemas: o peso do telhado, o efeito do vento e a necessidade de posicionar com precisão cada uma das 7 seções, toda vez que ele fosse fechado. Como fazer isso? Os engenheiros recorreram a uma invenção que ajudava arqueiros medievais. Esta conexão me leva à Idade Média, quando a defesa do castelo era uma ocupação primordial e os arqueiros nas muralhas eram a linha de frente. O domínio do arco longo exigia anos de treinamento. Os comandantes precisavam de um arco que fosse mais fácil de usar, mas igualmente potente. Eles escolheram a besta. Ela podia ser disparada depois de um rápido treinamento e podia ficar engatilhada, dando ao arqueiro mais tempo para apontar, além de poder disparar imediatamente se necessário. E no início, os arqueiros precisavam de menos força na parte superior do corpo. É a arma ideal para mim. Mas as primeiras bestas precisavam ser mais potentes. O arqueiro Steve Hawkes treina astros de Hollywood, e ele vai me mostrar como um dispositivo simples tornou a besta uma arma temível. Steve, não vamos fazer salada de frutas, não é? Não. O que vamos fazer? Vamos ver uma linha do tempo de bestas para ver como a potência se desenvolveu. Primeiro vou usar a besta simples, que assim como eu, precisa de uma ajudinha. Segure a corda dos 2 lados. Sei. Puxe até o pino até o fim. Isso é bem difícil. Apoie no ombro, afaste os dedos enquanto carrego. Tudo bem, acho que é uma boa ideia. Muito bem. Tudo pronto? Aponte bem. Vou disparar. Eu errei feio. Não foi só eu. O vento forte tirou a flecha da direção. Para acertar as melancias, preciso de um jeito de extrair maior potência da arma. Isso significa que devo puxar o arco de outra forma, a exemplo dos arqueiros medievais. Para aumentar a força, vamos à arma seguinte, que é uma besta mais potente, que não dá para puxar com a mão. Tente puxar a corda usando só a sua força. Bom, para isso, preciso puxar o equivalente a um peso de 160 quilos. É como erguer mais de 3 sacos de cimento de uma só vez. Obviamente, eu não consigo puxar isso aqui. Você precisa disso aqui. Um moedor de café? Não, um cranequim. Então é uma máquina separada? Sim, foi a primeira vez que se teve uma vantagem mecânica com o uso de uma engrenagem. Basta girar a manivela. Lembra como era difícil? Impossível. Mas agora eu consigo fazer com um dedo. Exatamente. Com isso, eu posso puxar um arco imensamente forte. Então, quando eu giro a manivela, ela gira uma engrenagem. Gira uma engrenagem que gira outra maior aqui dentro. Pela primeira vez, havia uma máquina capaz de armazenar mais energia dentro da besta. Vamos soltar. Quando isso foi inventado, permitiu a criação de bestas poderosas. Com muita energia armazenada. Pronta para ser usada quando eu quiser. Posso disparar essa aqui também? Pode, mas ela tem um recuo. Quer uma luva? Quero. Para usar nessa mão aqui, ó. Ganhei um kit. Ótimo, eu estou morrendo de medo dessa coisa, porque quando está armada tem muita energia armazenada. Muito bem. Quando quiser. Lá vai. Uau, ela tem muita força, não é?
Acho que essa você enterrou totalmente. Ela sumiu. Com o aumento da potência, temos resultados diferentes. Essa aqui sumiu. Isso mostra a potência dos diferentes modelos. Essa quase não entrou, essa entrou e essa última foi lá para dentro. Totalmente. Esta arma lança uma flecha 100 metros mais distante que a anterior. Tudo graças ao Kranekin, um sistema de engrenagens capaz de puxar um grande peso com facilidade. Funcionou. É um modo eficiente de usar uma engrenagem. Mas esse sistema foi só uma parte da inspiração para ajudar a movimentar o telhado do estádio de Wembley. Veja como funciona. Eu giro a manivela, que gira a engrenagem, e isso movimenta o trilho. É o que puxa a corda do arco. E se fosse ao contrário? E se o trilho ficasse parado e a engrenagem se movesse sobre ele? O sistema que hoje é conhecido como pinhão e cremalheira foi o passo seguinte para movimentar o telhado de Wembley. O sistema de pinhão e cremalheira teve origem em 1812, nos primeiros dias da locomotiva a vapor. Engenheiros britânicos queriam levar cargas maiores de carvão. Para isso, os motores a vapor precisavam de tração suficiente. O gerente de Minas, John Blenkinsop, teve uma ideia. Ele colocou trilhos dentados na linha e colocou dentes em uma das rodas da locomotiva. E foi um grande sucesso, permitindo que sua locomotiva levasse 4 vezes mais carvão do que locomotivas anteriores. E ferrovias em montanhas, como esta em Snowdown, mais tarde usariam o sistema para transportar passageiros em trechos íngremes. Com a ferrovia de Blenkinsop e o Kranekin medieval mostrando a eficácia do pinhão e cremalheira, os engenheiros de Wembley decidiram usar um sistema semelhante para movimentar o telhado do estádio. Eu queria ver isso de perto, mas teria de subir novamente 52 metros acima do campo. Os 16 mil metros do telhado estão abertos no momento. Harry Munro, gerente técnico de Wembley, me leva entre os painéis empilhados. Tudo aqui é enorme. Somente este painel pesa 330 toneladas, o equivalente a 2 aviões jumbo, e cobre toda a extensão do gramado. A movimentação é feita por um sistema de pinhão e cremalheira. Eu vim ver como funciona. Essa é a central de comando. Esse é o painel de controle? Isso mesmo. Eu esperava milhões de botões, mas na verdade ele só faz 2 coisas. Podemos fechar? Sim, é só apertar o botão. Posso fazer? Pode fazer. Vai me deixar dirigir? Pode dirigir desta vez. Fechar o telhado. É só apertar uma vez e vou fechar a cobertura do estádio de Wembley. Isso é bom sinal? Então aqui temos a engrenagem funcionando, percorrendo esse trilho dentado. E os motores principais ficam ali. São 3 deste lado e 3 daquele lado. Estou bem perto aqui e eu posso ver a mecânica da coisa. Vejo tudo funcionando, mas não dá para ter uma ideia da escala. Quando nos afastamos, podemos ver a coisa toda se movimentando. É gigantesco, não é? São necessários 57 minutos para todos os 7 painéis de 1.240 toneladas se fecharem ou se abrirem totalmente. É impressionante imaginar que uma coisa tão enorme como essa pode estar ligada àquele mecanismo criado quando um homem decidiu usar uma engrenagem denteada e um trilho para puxar a corda de uma besta. E o sistema fecha a cobertura com uma precisão de milímetros. Assim, graças a arqueiros medievais, ferrovias nas montanhas, engrenagens e trilhos, os 16 mil metros de telhado cobrem os assentos de Wembley, sempre com precisão. Com isso, 90 mil torcedores podem continuar secos e o gramado pode receber a maior quantidade de luz solar possível.
Mas para deixar os torcedores felizes, os engenheiros teriam outro desafio. A acústica. Para jogadores e torcedores, o clima no velho estádio de Wembley era incrível, principalmente por causa do estrondo causado pelo coro da torcida. O estrondo de Wembley era provocado pelos gritos refletidos em superfícies planas no interior do estádio. Os projetistas do novo estádio queriam recriar esse ambiente. Para isso, era preciso manter os ecos de Wembley. Vou investigar esse efeito em uma superfície plana bem grande. A face de um penhasco. Todos sabemos o que é um eco. É o som refletindo em uma superfície. Aqui está um exemplo. Mas é o intervalo de tempo entre o som original, a fonte e o eco que importa. O som viaja em ondas na direção da parede e reflete de volta para mim. Se houver mais de 40 milésimos de segundo entre o som original e o eco, o cérebro vai ouvir dois sons distintos. Mas se o intervalo for menor, o cérebro vai ouvir somente um som e achar que é a mesma coisa. Então, vou ouvir exatamente o mesmo som desta buzina. Aí está. E o mesmo com a arma. Mas esses são sons simples e únicos. Quando muitos sons se refletem em diversas superfícies, eles se unem, formando um grande ruído. E é assim que se forma o famoso estrondo de Wembley. Mas, historicamente, Wembley não é só um estádio de futebol. Também é palco de shows e já recebeu alguns dos maiores eventos musicais do mundo. Um dos mais famosos foi o Live Aid, que lotou o velho Wembley em 1985. Mas, infelizmente, para alguns dos fãs que pagaram caro para ver seus artistas preferidos, partes do velho estádio tinham um lado ruim, acusticamente falando. Algumas áreas do velho estádio ficaram famosas pela reverberação, com o som concentrado devido ao formato de tigela do local. E esse era um dos desafios para os construtores do novo Wembley. Os projetistas queriam instalar 160 camarotes com frente de vidro em um anel em volta do campo. Mas da mesma forma que as paredes do velho estádio, os camarotes criariam problemas acústicos em shows. Vou demonstrar o problema com luz no lugar do som e enchendo um celeiro com fumaça e espelhos. Por sorte, o físico David Trevor Jones vai me ajudar. David. Oi, Richard. Gostei do que fez aqui, é muito legal. Mas o que vamos fazer com isso? Vamos tentar ver o som. Ambicioso. Luzes. Eu gostei do gesto teatral, muito bom. Tudo bem, mas isso é luz e estamos falando de som. Este é um feixe de som. E nós temos o espectador que pagou um bom dinheiro para sentar ali e ver a banda. O som se comporta assim? Posso dizer que, da mesma forma que a luz se refletiu no espelho, o som refletiria no vidro do camarote? O som não é tão focado, é um pouco mais difuso, mas isso mostra o que aconteceria em termos físicos. Estou supondo então que a bola de futebol, que é a nossa espectadora sentada ali, não recebe somente este som. Se aquela luz é a fonte, ela ouve uma vez direto nos ouvidos e outra vez refletido daqui. Exatamente, isso mesmo. Ela ouve um eco vindo de trás. Assim, existe uma zona de incidência na plateia em que as pessoas sentadas nessa área crítica recebem os ecos vindos de trás, refletidos em todo o anel dos camarotes, todos concentrados nesse ponto. Então, qualquer um nessa área, e só temos 7, imagine só todos os vidros,
As pessoas vão ouvir ecos diferentes, em tempos diferentes, viajando distâncias diferentes. Vai ser uma confusão. Vai ser o som mais horrível já ouvido, uma cacofonia. Era exatamente isso que os projetistas de Wembley queriam evitar. A solução os levou até a tecnologia furtiva. Os engenheiros tinham uma tarefa difícil: manter uma reverberação suficiente para garantir o famoso estrondo de Wembley, mas eliminar as irritantes zonas de incidência. Existe uma solução, e os militares a usam para fazer coisas desaparecerem. A conexão com os militares remonta à época da Guerra Fria. Em 1981, esta aeronave ultra-secreta voou pela primeira vez. É o F-117 Nighthawk, um dos primeiros modelos de aeronave furtiva. A Força Aérea Americana projetou este avião incomum para evitar a detecção por radar. O radar funciona emitindo e recebendo ondas eletromagnéticas. As ondas do som e do radar se comportam da mesma forma que a luz. Elas refletem nas superfícies no mesmo ângulo em que chegam. Normalmente, as ondas do radar retornam, criando um eco, e isso revela a posição de um avião. Mas e se mudarmos os ângulos das superfícies do avião? Agora, as ondas do radar refletem em direções diferentes, e o sinal original se dispersa. Nenhum sinal coerente retorna. E foi dessa forma que o F-117 Nighthawk se tornou invisível aos receptores de radar. Aplicando os mesmos princípios em Wembley, os projetistas puderam resolver o problema dos ecos irritantes. Mais uma vez, vamos ver como isso funciona com um feixe de luz. David, um desafio. Com essa montagem você mostrou o problema. Pode usar os mesmos recursos para mostrar a solução? Com certeza, é muito simples. Basta inclinar levemente o vidro frontal dos camarotes. E quando faz isso, a luz sai da zona central. Isso mesmo. O que fazemos em cada um dos camarotes é inclinar o vidro frontal só um pouquinho, evitando um reflexo concentrado. Tudo bem, estou vendo que isso funciona aqui. Mas isso é para quem vai ouvir uma banda. Mas normalmente o público vai lá ver um jogo de futebol e a torcida adora o barulho, o ruído, o eco. Faz parte da experiência. O estrondo de Wembley. Ele continua lá. Nós apenas dispersamos um pouco o som. Todo mundo que estiver sentado em torno do anel do estádio ainda vai ouvir o som refletido. Ainda vão ter o estrondo de Wembley. Então é assim que se livra das zonas de incidência e espalha o som, ao mesmo tempo mantendo o estrondo, mantendo os ecos. Você pode comer o bolo e guardá-lo. É possível com eco. Assim, os projetistas mantiveram os ecos, mas apenas os dispersaram para evitar as zonas de incidência. Como podem ver, cada vidro tem uma leve inclinação em relação ao vizinho. Não fica voltado diretamente para o campo. Cada painel está virado 5 graus, criando este sutil efeito em zigue-zague. Ao quebrar a curva do estádio com este padrão, os projetistas evitaram a concentração das ondas sonoras, que agora são refletidas em todas as direções. Agora, a acústica para os shows é do século XXI, mas o estrondo de Wembley continua do jeito que a torcida gosta. No entanto, não era o campo nem a acústica que estavam no topo da lista das melhorias em relação ao velho estádio. Era a existência de um serviço um pouco mais básico. Quando termina o primeiro tempo, 90 mil torcedores têm apenas 15 minutos para atender ao chamado da natureza. Por isso, o Wembley precisava de muito disto. Água. O Wembley utiliza centenas de milhares de litros desse produto a cada jogo. Grande parte nos 15 minutos de intervalo. Os torcedores precisavam muito disto. 2.618 para ser exato, mais do que qualquer outro estádio no mundo. Mas a descarga simultânea de tantos sanitários cria uma demanda gigantesca.
Então, como armazenar água suficiente para tanta descarga sem ser pego desprevenido? A resposta está no subsolo do estádio. Para atender a demanda, a água tinha de ser bombeada pelo sistema numa velocidade imensa. Mais rápido até do que a água que chega da rua pelo sistema público. Por isso, o suprimento normal não seria suficiente. Assim, foram projetados 3 tanques gigantescos. Eles podem armazenar 740 mil litros de água, o suficiente para eu tomar banho todos os dias durante 25 anos. Mas o problema era mantê-los cheios. Vou ver a solução pessoalmente. E ela conecta Wembley a um princípio descoberto há mais de 2.000 anos. Dentro deste tanque gigantesco tem uma boia enorme. É parecida com a que tem na sua caixa d'água, só que muito maior. Existem sistemas de monitoramento sofisticados aí, mas mesmo hoje, o meio mais confiável de garantir que o sistema vai ser automaticamente acionado quando o nível de água baixar é com uma boia. E funciona exatamente da mesma forma que na sua caixa d'água. Há uma válvula de água aqui, e o que a controla é essa boia. Quando o nível da água baixa, a válvula abre e a água entra. Quando o nível sobe, ergue a boia, e isso fecha a válvula e interrompe a entrada de água. Essa peça na ponta é fundamental. E ela não afunda, porque o peso da água que ela desloca é maior que seu próprio peso. E isso funciona de acordo com um princípio descoberto no 3º século, antes de Cristo, por um sujeito chamado Arquimedes, quando ele ficou diante de um problema meio complicado. O rei da época queria saber se a nova coroa era feita de ouro puro. Arquimedes percebeu que o volume da coroa daria a resposta. Ela deveria ter o mesmo volume que o peso correspondente em ouro puro. E a melhor forma de descobrir isso seria colocar a coroa na água. A coroa era falsa, porque tinha um volume maior do que o ouro. E vou lhes mostrar como isso funciona. Aqui temos pesos de academia, e somados, eles têm exatamente o mesmo peso que meu corpo. Ali tem uma banheira cheia d'água. Na história que conhecemos de Arquimedes, ele entra numa banheira. Assim que entrou, o nível da água subiu. O volume de água deslocado era igual a seu próprio volume. Esse foi o momento da descoberta, e isso funciona para qualquer coisa. Seja uma pessoa, uma coroa, um pouco de ouro ou pesos de academia. 69 quilos de pesos deslocaram água suficiente para elevar o nível da banheira em 3 centímetros. Se eu fosse feito do mesmo material que os pesos, deslocaria a mesma quantidade de água que subiria ao mesmo nível. Só tem um jeito de saber. Eu sempre quis fazer isso. Vamos lá. Em nome da ciência... Um banho rápido. Lá vão as portas. Muito bem. Deslocando água. Deslocando mais. Deslocando um pouco mais. Deslocando bem mais. Vou pôr o corpo todo sob a água para ver o quanto desloco. Já é mais que os pesos da academia. Vamos ver o quanto mais. Tem tudo a ver com meu volume, não meu peso. Tudo bem, eu desloquei mais. Meu volume é diferente, então eu não sou feito de pesos de academia. Obviamente, no caso de Arquimedes, segundo a lenda, ele saltou da banheira e saiu correndo nu pela rua gritando Eureka. Não vou fazer essa parte. Mas tudo isso nos leva à grande ideia que ele teve, o princípio da flutuação. E o princípio me deu uma ideia. Se aumentarmos o volume de uma coisa sem acrescentar muito peso, podemos fazê-la flutuar.
como a boia da caixa d'água. Teoricamente, se eu aumentar meu volume sem aumentar o peso, poderei me tornar uma boia humana e caminhar sobre a água. Essa pode ser a resposta. Minhas chuteiras. Elas são feitas de isopor, que, claro, é muito leve. Mas elas são bem grandes. Então, tecnicamente, deverei flutuar. Segundo Arquimedes. Pode me dar o colete salva-vidas? Não que eu não acredite no Arquimedes. Vou calçá-las agora. O que vai acontecer é que meu peso não vai aumentar muito, mas meu volume vai aumentar bastante por causa do tamanho das chuteiras. Obrigado, Martin. Se eu colocasse meus pés diretamente na água, seriam densos demais. Estou flutuando, eu acho. Pode me dar meus bastões especiais para andar na água? Obrigado. Agora só preciso adotar uma posição bem máscula. Tudo bem. Certo. Não estou só andando na água, eu estou correndo. Um homem na água. Isso é muito legal. Ainda estou flutuando. Incrível. E tudo se deve a Arquimedes, cujo princípio também mantém todos os 2.618 sanitários de Wembley com água para descarga. Graças ao nó de alpinista, uma besta, tecnologia furtiva, uma coroa que não era legítima e uma ideia brilhante de Arquimedes, estou a caminho de Wembley. Quando digo que estou a caminho, eu posso estar enganado. Meu senso de direção ainda não é bom. Versão Marshmallow São Paulo.